Depois de apresentarmos os modelos de determinação da taxa de câmbio seguindo o Krugman e o Obstfeld, eles iniciam, Obstfeld e o Millet na última edição, eles iniciam tratando da paridade de juros, depois apresentam a paridade de poder de compra, discutem os limites da paridade de poder de compra, que constroem um modelo geral de determinação da taxa de câmbio, no qual há espaço para fatores monetários, da mesma forma que na paridade de poder de compra, e fatores não monetários derivados de choque de produtividades ou mudanças nas estruturas de gostos e preferências. Nós vamos retornar um pouquinho ao manual do Pilbian, que, como lá no início nós comentávamos, ele trata rigorosamente dos mesmos modelos, só que esses modelos são apresentados de uma forma um pouquinho diferente, em termos de notação, em termos de disposição matemática, o que permite chegar aos mesmos resultados por uma outra perspectiva em termos de demonstração, mais do que qualquer outra coisa. Então, em alguma medida, nós vamos aproveitar e revisar o que nós tínhamos visto anteriormente, só que passo a passo. Tudo que nós vamos ver na sequência, nós já vimos com o Krugman e seus coautores. No capítulo 7 do Manual do Pilbian, ele discute 3 modelos monetários mais influentes. Eles estão dentro da análise dos modelos tratados pelo Krugman e seus coautores, só que, como eu estava dizendo, aparecem de uma outra forma os elementos daqueles modelos. Vamos lá ver. São chamados modelos monetários. Por que modelos monetários? Porque, ao fim e ao cabo, a taxa de câmbio é determinada pela oferta e pela demanda relativa de moeda. Notem que a paridade de poder de compra, nós também, quando apresentamos este modelo, tanto na versão do Pilbian quanto na versão do Krugman e dos seus coautores, comentávamos que não necessariamente a paridade de poder de compra necessita de uma teoria monetária de determinação dos preços. O que ela estabelece é que a taxa de câmbio nominal no longo prazo depende da relação entre o nível absoluto de preços domésticos e o nível absoluto de preços estrangeiros. Desde a sua origem e tradicionalmente, a teoria que funda a determinação de preços na paridade de poder de compra é a teoria contemporaneamente chamada de teoria monetária. Por quê? Porque são os fatores monetários que determinam os preços no longo prazo por este modelo. Mas quando ele surge, essa articulação não necessariamente está tão clara. Tanto é que o Pilbian apresenta a paridade de poder de compra sem fazer uma discussão do que determina P e do que determina P estrela. Os modelos monetários incorporam a paridade de poder de compra. A paridade de poder de compra é a condição de equilíbrio desses modelos, a paridade de poder de compra na sua versão relativa, principalmente, porém com uma explicação para os preços, da mesma forma que o Krugman e seus coautores fazem. Bom, esses modelos pressupõem, portanto, um ambiente de concorrência perfeita, como nós vimos, portanto, a possibilidade de arbitragem nos diversos segmentos. Nós vamos perceber que esse modelo trabalha com a hipótese da paridade de juros como um dos seus elementos constitutivos. Num primeiro momento, nós vamos tratar com os ativos substitutos perfeitos entre si. E há 3 tipos de modelos. Modelos considerando os preços totalmente flexíveis, no curto e no longo prazo. Modelos que tratam dos preços rígidos no curto prazo e flexíveis no longo prazo. E modelos de diferencial de juros, que incorporam os 2 anteriores. É um modelo mais geral, digamos assim, que a depender dos seus parâmetros, o resultado pode ser modelo flexível ou modelo rígido. Veremos na sequência. O modelo de equilíbrio de portfólio, que trata da substituição imperfeita de ativos, nós não vamos tratar nesta parte da nossa disciplina. Por quê? Porque o Krugman e seus coautores vão discutir isso somente lá adiante, na discussão de macro aberta, quando nós tratamos aí no ponto 5 do nosso programa. Então isso aqui nós vamos esquecer, não vamos tratar disso quando vocês forem ler o Pilbian, leiam só até a apresentação do modelo de diferencial de taxas de juros reais. É até aí que é a nossa expectativa, que nesse momento vocês vão estar se apropriando, vão estar estudando. O Pilbian apresenta a paridade de descoberta de juros como uma hipótese. Veja que a notação aqui é distinta da notação do Krugman e do Obstfeld. Se coloca em evidência a variação esperada da taxa de câmbio. A taxa de câmbio é S, então o E é esperado. S
é a taxa de câmbio nominal. E aquela bolinha em cima do S é para dizer que é a variação. Então nós estamos tratando da variação esperada da taxa de câmbio, como a diferença entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros estrangeira. O PILB é um manual britânico, então a taxa de juros doméstica é a taxa de juros do Reino Unido. Então, apresentada dessa forma, o que essa hipótese subjacente aos modelos monetários diz é que a taxa de depreciação esperada da moeda doméstica, no caso a Libra, no exemplo, é dada pela diferença entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros estrangeira. É o que nós tínhamos visto. Então, esse é um modelo também que pressupõe livre mobilidade no mercado de bens, pela hipótese da paridade de juros, e livre mobilidade no mercado monetário e de capitais. Quais são as principais diferenças entre os modelos monetários? Então, o modelo de preços flexíveis, flexible prices, todos os preços são flexíveis. E esse modelo trabalha com expectativas, a ideia das expectativas racionais e o papel, a importância das expectativas na determinação dos preços é algo que vai surgindo com muita força na teoria econômica, na geração que segue a Friedman e seus seguidores mais próximos, com a revolução de expectativas racionais do Lucas, do Sargent. Isso vai ser o mainstream da macroeconomia dos Estados Unidos a partir aí dos anos 70. O modelo de preços rígidos, do Dornbusch, é exatamente aquele que permite perceber o overshooting. Vocês lembram lá o gráfico do Krugman e de seus coautores? Pois bem, aquele gráfico é o overshooting está ali, que é a ideia de que os preços financeiros se ajustam rapidamente e os preços de bens são mais rígidos. Bens e serviços. Isso produz ajustes de curto prazo na taxa de câmbio fora do equilíbrio de longo prazo. E os modelos de diferença de taxa de juros reais incorporam tanto expectativas quanto rigidez, ou seja, são modelos mais gerais porque incorporam os dois anteriores. Bom, não se assustem. Esse conjunto de equações e as relações que vão ser construídas, muito simples, uma álgebra bastante simples realmente, e é rigorosamente a mesma coisa lá dos modelos que o Krugman e seus coautores colocam em nível. Aqui a escala é logarítmica, então nós estamos colocando em diferenças. O que é a equação 7.2? É a demanda real por moeda. Vocês lembram lá no Krugman que era MD dividido por P, na demanda real por moeda, como uma função L da taxa de juros R e da renda real Y. Pois aqui, como está a escala logarítmica, nós estamos colocando em termos de diferença, simplesmente me diz que a demanda real por moeda, que é a demanda nominal deflacionada, ela depende positivamente da renda real e inversamente da taxa de juros, pela questão do custo de oportunidade, de manter-se posicionado num ativo que não rende juros versus a possibilidade de comprar títulos que rendem juros. A mesma lógica. Então essa é a nossa função de demanda por moeda, da qual, na sequência, nós vamos ver se deriva uma equação de preços, jogando preços para lá com sinal positivo e as outras variáveis para cá com sinais invertidos. 7.2 é a demanda interna, 7.3 é a demanda externa por moeda, que é uma demanda em que nós identificamos pelo asterisco aqui, assim como no Krugman e Obstfeld e Millitz, o asterisco designa a variável estrangeira. A equação 7.4 é a equação de equilíbrio. O que ela é? É a nossa paridade de juros. Está me dizendo que a taxa de câmbio nominal no longo prazo, a paridade relativa, é a diferença entre o nível entre os preços domésticos e os preços estrangeiros. Quer dizer, em termos absolutos, a paridade de poder de compra é relativa quando nós estamos olhando em termos de diferenciais ao longo do tempo. No mundo de livre mobilidade de capitais, em que a paridade de juros é válida, nós temos simplesmente a ideia de que a variação esperada da taxa de câmbio é idêntica à diferença entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros estrangeira. Essa condição também vai ser utilizada na sequência no conjunto de manipulações algébricas que nós vamos fazer. Agora, como eu havia dito, nós temos as equações de preço. O que determinam os preços domésticos? A oferta de moeda menos a demanda por moeda. É simplesmente isso, como vocês estão vendo aí.
os preços sobem se a oferta de moeda M subir frente ao produto real, é o custo de oportunidade de reter moeda. E domesticamente e internacionalmente. Lá no Krugman e seus coautores isso está em nível, na equação em nível, aqui está em termos de escala logarítmica e diferença. Ora, se nós resolvermos aquela nossa condição de equilíbrio da paridade poder de compra, que é o SP menos P estrela, e se eu substituir P pela equação de determinação de preços, P estrela pela equação de determinação de preços lá fora e rearranjar os termos, nós chegamos no resultado do modelo. O que determina a taxa de câmbio nominal no longo prazo? Mas são fatores monetários, modelos monetaristas, né? Então, se M subir mais do que M estrela, se a oferta de moeda doméstica subir mais do que a oferta de moeda estrangeira, eu tenho uma elevação, né, dos preços domésticos que vai elevar a taxa de câmbio. Se o produto doméstico cai frente ao estrangeiro, tudo mais constante, dado que o sinal contrário, a demanda por moeda cai, tem caindo a demanda de moeda dada a oferta de moeda, P sobe também. Estou usando aqui os ceteris paribus. E da mesma forma, né, a demanda por moeda cai se a taxa de juros subir, doméstica, frente tudo mais constante, né, aumenta a demanda por títulos e reduz a demanda por moeda. Isso vai reduzir a demanda por moeda, dada a oferta de moeda, os preços domésticos sobem e S sobe também. Então os resultados são rigorosamente os mesmos que nós vimos no Krugman e no Obstfeld. Né? A taxa de câmbio, mas aqui explicitamente em função dos fatores monetários. Ah, mas aparece o produto. Mas o produto aqui aparece, ele está no seu nível de pleno emprego, ele aparece simplesmente como o quê? Como um elemento que determina a demanda por moeda. Então todos são fatores nominais, monetários, perdão, a determinarem a taxa de câmbio no longo prazo, com as mesmas relações que nós vimos lá com o Krugman e seus coautores. Esse modelo pode ser apresentado também em termos expectacionais, em termos de expectativa. Lembrando que a taxa de câmbio nominal pode ser decomposta em dois componentes, como vocês veem ali abaixo. A taxa de câmbio real e a expectativa de inflação. Né? Ou dito de outra forma, o que é a taxa de câmbio real? É a taxa nominal menos a inflação futura ou inflação esperada. Seria a taxa de câmbio real ex ante. Pois bem, lembrando que o R aqui é a taxa de juros nominal e o I é a taxa real. Dadas as condições de equilíbrio que nós assumimos, né, lá pela nossa hipótese de Fischer, inclusive, as taxas de juros, tanto a doméstica quanto a externa, devem estar em equilíbrio. Se as taxas de juros doméstica e externa estão em equilíbrio por hipótese, a hipótese de Fischer, o que diferencia as taxas de juros nominais é a expectativa de inflação incorporada nelas, de acordo com esse modelo. Então nós podemos reescrever a equação de equilíbrio do mercado cambial, de determinação da taxa de câmbio a longo prazo, ao invés de ser o último termo dependendo da taxa da diferença entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros estrangeira, dependendo da expectativa com respeito ao comportamento da inflação doméstica e a expectativa com respeito à variação da inflação doméstica e a variação da inflação estrangeira. Então, assim, nós vamos observar de que forma o comportamento da taxa de câmbio. Haverá uma depreciação cambial, tudo ou mais constante, se a oferta de moeda subir frente à oferta de moeda doméstica. Se o produto doméstico, que representa a demanda por moeda, cair, tudo mais constante, ou se a expectativa de inflação se eleva. Então, mesmo antes de nós termos inflação, se a expectativa com respeito ao comportamento futuro de preços for tal que sinalize uma aceleração inflacionária, isso já afetaria imediatamente o comportamento da taxa de câmbio nominal. Por isso, que se diz que esse é um modelo monetário, os preços se ajustam automaticamente, não tem nenhuma restrição, nós vamos detalhar isso na sequência, e pode ser expresso por meio das expectativas inflacionárias. Na sequência, nós vamos introduzir o componente do modelo do Dornbusch, que é a questão do ajuste de câmbio, a diferença entre o ajuste de curto prazo e longo prazo, para então trabalharmos o modelo mais geral que incorpora tanto o caso
né, de ajustes de preços, preços totalmente flexíveis, de curto e longo prazo, quanto o caso do Dornbusch em termos de restrição de preços de bens e serviços, né, rígidos no curto prazo. Como síntese, então, o Pilbeam nos relembra que o modelo de preços flexíveis está fundamentado, está baseado na premissa de que todos os preços na economia são totalmente flexíveis. Os títulos são substitutos perfeitos entre si, domésticos e externos, a hipótese de paridade de juros funciona, e a determinação da taxa de câmbio é gerada, em última instância, pelas relações monetárias, a oferta relativa de moeda frente à demanda relativa de moeda. Então, países que têm taxas de oferta de moeda mais elevadas, portanto, expectativas inflacionárias mais altas, tendem a ter uma aceleração do nível de preços que vai se transmitir via paridade de poder de compra para a relação entre a sua moeda e uma outra moeda, portanto, a sua moeda irá se depreciar na mesma proporção como nós tínhamos visto, né? Então, esse é o elemento fundamental. Esses modelos introduzem uma explicação monetária e incorporam expectativas inflacionárias, o que a despeito, né, dos problemas que nós já tínhamos visto com respeito à paridade de poder de compra, que é um tijolinho dentro desse modelo, ele é um modelo analítico aí que foi influente e segue sendo influente, particularmente para análise de longuíssimo prazo. Lá eu estou dizendo que países que têm expansão da oferta de moeda e maior inflação, suas moedas tendem a perder valor como regra geral. Nós vimos que empiricamente isso pode ter problemas, particularmente em prazos mais curtos, mas para análise de longo prazo nós podemos imaginar resultados positivos. Seria interessante, como um exercício, vocês pensarem aí o período recente de forte expansão quantitativa depois da crise financeira global nas principais moedas, e vai observar, né, que, em primeiro lugar, não houve inflação, né, por outro lado, teve efeitos sobre a taxa de câmbio. Então, pensem um pouco sobre isso, porque não necessariamente nós temos mais de 10 anos desse fenômeno da expansão quantitativa, né, esse modelo se colocou como empiricamente aderente nessa situação concreta.